Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nessa noite? Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Me colocaram numa prova, né, que eu vou pregar depois da conferência que o pastor Márcio deu, né? Tudo bem, né? Mas brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Para quem não sabe, eu já vim aqui uma vez, vim na conferência de adoração que o pastor Márcio deu aqui, foi uma bênção. Agradeço a recepção dos irmãos que estiveram conosco. Eu estou aqui com a minha esposa, com a minha filha, a minha esposa Laís, essa que está gritando é a Antonella. Estou com a Manu, a Pamela, o Júnior, a minha mãe, a minha avó e minha prima, Andréia, que é de Cabo Frio, minha avó Isolete, a minha mãe Emily. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Obrigado, pastor, pela oportunidade para falarmos sobre adoração. Abram as suas Bíblias em João capítulo 4, versículo 20. Acredito que você saiba essa passagem de cor. É muito importante para nós. Esse diálogo é um dos mais importantes da Bíblia. É uma das verdades divinas que Jesus falou. Uma das verdades mais fortes que temos a respeito de adoração. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Só uma coisa. Isso que o pastor orou aqui é extremamente importante. Porque não é uma palestra de vida profissional. É uma palestra de vida espiritual. A palavra tem a sua devida importância. A palavra, ela é viva, é eficaz. É mais cortante do que espada de dois gumes. Ela é viva, ela é capaz de me transformar e de te transformar. Glória a Deus. O louvor é capaz de libertar alguém? É, porque se for uma verdade baseada nas verdades bíblicas, tem. Então, a mensagem do Evangelho, ela é poderosa. Ela não pode entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque Jesus fala da parábola do semeador. Ele sai a semear. Só que quando ele lança as sementes, às vezes vem uma ave de rapina e toma a semente. O que é isso? São demônios que vêm e arrancam a palavra. Porque sabe que a palavra é poderosa. Nos nossos dias, nós precisamos valorizar a mensagem do Evangelho. Porque ela é poderosa para nos transformar. Vamos ler? Versículo 19. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por nos conduzir até aqui, porque já estava escrito desde antes da eternidade que nós estaríamos aqui reunidos em nome de Jesus. Porque o Senhor é soberano e o Senhor é desde antes da eternidade e que nada acontece por coincidência, tudo acontece por cristocidência. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em volta da Sua palavra e em torno de Jesus Cristo. Fale aos nossos corações, Pai eterno. Ilumina-nos nessa noite com a mensagem do Evangelho. Nos transforma. Que a Tua palavra encontre solos férteis nessa noite, para que venha dar frutos, e frutos bons, Senhor, porque a Tua palavra é viva. Olhe para nós nessa noite. Esconda de Ti os nossos pecados, Senhor. Esconda o Teu rosto de nossos pecados. Manifesta a Tua glória em nosso meio. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
eu tenho, é o tema dessa noite, né? Onde você adora? E aí você responde para você mesmo com sinceridade no coração. Onde você adora? E eu estava em casa meditando nessa mensagem sobre o tema, e o título da minha mensagem é Adoração Sem Paradigmas. É baseado em João 4:20. Acredito que é um tema bastante pertinente para a nossa geração. A adoração. E aí eu não sei o que você sabe sobre adoração. E é o que nós vamos aprender aqui nessa noite. Porque eu montando o sermão, eu também aprendi sobre o que é adoração de fato e de verdade. Mas não adianta estar somente aqui. A verdade do Evangelho precisa descer ao nosso coração e criar solo, e criar raiz em nosso coração. Por quê? Porque é muito fácil a gente abraçar 1001 coisas, mas é muito difícil abraçar a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho me confronta e te confronta. E por isso é tão difícil agarrar algo que não te agrada, que não me agrada. Então, entender de onde flui a verdadeira adoração e como viver uma vida de adoração é primordial para a vida cristã. Nós precisamos saber de onde flui a minha adoração, da onde sai a minha adoração, de onde vem a minha, de que fonte jorra a minha adoração. E nos dias atuais, ainda existem paradigmas acerca da adoração que precisam ser tratados. Ainda existem barreiras sobre a adoração que a gente precisa ser algo conversado em nossas igrejas. Precisa ser algo comentado, examinado, à luz das Escrituras, o que verdadeiramente é adoração. Porque eu não posso crer, irmãos, que a adoração é só pegar um microfone e cantar. Eu acho que não está reduzido a isso. Eu acho que não é esse campo mínimo de pegar um microfone e cantar, ou pegar um microfone e pregar. Não, a adoração vai além disso. A adoração se estende a vários lugares. Então, João 4:20, ele nos apresenta um dos diálogos mais incríveis da história. Pastor Márcio vai dizer no seu livro sobre a adoração que um dos mais importantes diálogos de Jesus com alguém foi feito por uma mulher que vivia sem destino, uma mulher que não tinha alegria, uma mulher cansada de viver e uma mulher que só estava indo pegar uma água num poço num dia extraordinário, num dia comum. E ali ela entrega, acredito eu, movida pelo Espírito, para nos deixar essa mensagem tão importante. Um debate extraordinário num dia ordinário. E nos trouxe grandes verdades e nos traz grandes verdades. Mas o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, em primeiro lugar, o que precisamos lidar são os paradigmas da antiga aliança. Nós precisamos voltar na antiga aliança, nós precisamos voltar no Antigo Testamento. E aí, à luz do Antigo Testamento, nós vamos interpretar o Novo. Então, nós vamos entender se ainda há esse paradigma na nossa adoração, eu digo na adoração brasileira, ou se esse paradigma foi quebrado. A partir dos pontos que eu vou tratando com vocês nessa noite, percebam por vocês, pelos olhos espirituais, se esses paradigmas foram quebrados ou ainda permanecem em nossas igrejas. O paradigma, primeiro ponto é o paradigma geográfico, que é tratado aqui. Tanto que a mulher fala, neste monte. Mas que monte é esse que essa moça estava se referindo? Essa moça estava se referindo ao Monte Gerizim, que Moisés disse, as bênçãos da lei precisam ser proferidas no Monte Gerizim, e as maldições da lei precisam ser proferidas no Monte Ebal. Aquilo ali tem um significado muito mais profundo, que eu preciso comentar aqui. Nós vivíamos no Monte Ebal, no Monte da Maldição. Só que por causa de Cristo Jesus, nós fomos transportados por Monte Gerizim, o Monte da Bênção. E esse é o paradigma, primeiro ponto, esse paradigma geográfico que a mulher levanta. Ela diz, vocês judeus falam que é para adorar em Jerusalém. Nós adoramos no Monte Gerizim. Onde é que é para adorar? Onde é o lugar, Jesus, verdadeiro para adorar? Então, os samaritanos, naquele tempo, eles erigiram um templo no Monte Gerizim. Só que esse templo
esse templo foi destruído por João Hyrcano. Hyrcano, um sumo sacerdote judeu. Ele destruiu esse templo, aumentando ainda mais a tensão do povo. Porque ao construir um templo de adoração no Monte Gerizim, os samaritanos estavam dizendo aos judeus: olha, judeus, Jerusalém não é o centro da adoração. Existe outro lugar para adorar. Então, por isso que havia essa confusão entre judeus e samaritanos. Você também deve estar aí, mas para que esse rapaz está voltando no Antigo Testamento? Eu preciso que vocês entrem na mensagem comigo. Eu preciso que vocês caminhem na mensagem comigo. Eu preciso que vocês olhem como era a adoração do Antigo Testamento e como é a adoração do Novo Testamento. Como era a adoração na Antiga Aliança e como é a adoração na Nova. E aqui tem uma pergunta que eu quero fazer. Será que esse paradigma não perdura até os dias de hoje? Será que, obviamente, o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo? Mas será que esse lugar com 4 paredes não é um templo de Jerusalém para a gente? Em que a gente só adora aqui? Tem muita gente que só deixa para adorar quando entra daquela porta para dentro. Tem muita gente que acha que a adoração é quando eu estou aqui reunido com os irmãos em nome de Jesus. Não é. Por isso a pergunta, onde você adora? Por isso que o pastor traz esse tema neste culto. Onde nós adoramos? Será que a gente deixa a nossa adoração reservada para esse lugar aqui? Será que a gente deixa a nossa adoração reservada para o nosso quarto, para o nosso secreto? Será que no trabalho nós não adoramos? Será que dirigindo nós não adoramos? Será que cuidando dos nossos filhos nós não adoramos? E a resposta de Jesus esclarece alguns fatores. Olha o versículo 21 e o 22. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E aqui tem a primeira verdade. O templo em Jerusalém e o santuário no Monte Gerizim tornaria-se obsoleto com o novo tempo que chegaria. Era Jesus dizendo: mulher, nem lá em Jerusalém e nem aqui, mas em todo lugar. Nem lá e nem aqui, mas fazendo qualquer coisa a todo momento. A segunda verdade: a verdadeira adoração não está ligada a um lugar sagrado. Jesus diz isso como uma resposta e esclarece para nós essas duas verdades. Não em um lugar e nem no outro, mas em todo lugar. Aleluia. A verdadeira adoração, mulher, não está ligada a um lugar, está ligada a um estilo de vida. Aleluia. A adoração, mulher, está ligada quando você vem com um cântaro no seu ombro para pegar água. Aleluia. E não está ligada só quando nós sentamos aí, fingimos ser quem não somos e abrindo nossa boca para louvar um Deus que acha que não sabe de nada da nossa vida. Porque às vezes esquecemos que Deus é soberano, que Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Você pode esconder do seu pastor, mas de Deus você não esconde. É verdade. A pergunta é onde você adora, mas eu quero estender um pouco mais a pergunta: a quem você adora? Porque o meu coração e o seu coração é uma fábrica de ídolos. Será que você não está adorando o seu casamento, ou o seu filho, ou a sua esposa? E como era a adoração na Antiga Aliança? A adoração na Antiga Aliança, para vocês entenderem, que vivia sob o pacto das obras. Tanto que Deuteronômio 28, façam tudo isso e vocês vão ser abençoados. Não faça tudo isso, vocês vão ser amaldiçoados. Ou seja, pacto das obras. E qual é o problema disso? A adoração era por consequência. Era baseada erroneamente na barganha, na troca com Deus. Era baseada no desempenho. Era assim: se eu for fiel e se eu fizer a vida certa, Deus vai me amar. Agora, se eu fizer errado, vou ser amaldiçoado. Tem alguma diferença para o dia de hoje? Ou seja,
O amor de Deus era medido pela fidelidade e vida certa. Um belo dia eu olhava para o céu, se eu fizesse tudo certo, eu poderia dizer Deus me ama. Mas se eu pequei um dia antes da ceia, eu não consigo ceiar. Quer dizer então que quando você peca, você não toma a ceia. E quando você toma, está tomando pelos seus próprios méritos? Pense nisso. Essa adoração, impossibilitava a adoração a Deus pelo que Ele é. Paulo vai dizer em Romanos 12:1, olha, os judeus eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Não adianta ter zelo e não saber quem nós adoramos. Não adianta ter zelo, não adianta ser religioso e não saber para quem a minha e a sua adoração está sendo direcionada. Debaixo da lei, diz pastor Márcio, a adoração é motivada pela obrigação e não pela gratidão. Se você serve a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu adoro a Deus, se você adora a Deus pela obrigação de servir, querido, não é adoração. Não é adoração. Se eu adoro a Deus por obrigação, Deus não aceita nada obrigado. Se não tiver prazer, não é adoração. Outra pergunta. Será que isso não perdura nos nossos dias? Será que eu e você não temos a nossa identidade ligada ao nosso desempenho? Será que você acorda e você fala assim, não, tenho certeza que Deus me ama mais hoje porque eu fiz tudo certo. Não falta o culto, Deus me ama. Mas se eu errar, Deus não me ama nada. Ou seja, o amor de Deus é baseado no meu e no seu desempenho. Era assim na antiga aliança. Algumas exceções de adoração que aconteceu na antiga aliança, houve algumas exceções. Houve pessoas que adoraram a Deus por prazer. Só que na maioria do Antigo Testamento, ninguém adorava por prazer. Tanto que nós reparamos isso na oração do rei Ezequias. Meio que Ezequias coloca Deus na parede e diz, lembra lá o tempo que eu fui fiel a ti. Lembra lá atrás o tempo que eu me privei de algumas coisas. Então, Ezequias colocou Deus na parede. Só que na antiga aliança era assim, mas na nova os meios são diferentes. Então, existe a sensação que essa questão não foi resolvida nos nossos dias. Então, eu preciso lidar com o paradigma da adoração nos dias atuais. Em primeiro lugar, nós tratamos do paradigma da antiga aliança, da adoração na antiga aliança. E agora a gente caminha para o paradigma da adoração nos dias atuais. Está fazendo sentido para vocês? Como é a adoração nos dias atuais? E aqui vocês vão entender mais ainda a mensagem. Ao que parece, o sistema da antiga aliança ainda está presente nos dias de hoje. Não existirá adoração verdadeira enquanto não houver uma quebra entre a antiga e a nova aliança. É por isso que muitas igrejas brasileiras seguem calendário judaico. É por isso que muitas igrejas brasileiras têm os mesmos costumes do judaísmo. Porque ainda não houve uma quebra de aliança entre a antiga para a nova. Então, se a nossa cabeça não fizer, se o nosso coração não fizer essa quebra de paradigma entre a antiga e da nova aliança, nós ainda adoraremos ao Senhor com a cabeça na antiga aliança. E eu vou explicar isso mais à frente. Por que que eu falo que a adoração nos dias atuais é muito parecida com a adoração no Antigo Testamento? Porque os cristãos ainda pensam que a adoração é apenas um lugar em um dia da semana. A adoração para muitos cristãos é esse lugar aqui e num domingo de 7 a 9 da noite. E aí passa a semana inteira para chegar no outro domingo e fazer a mesma coisa. Irmão, se a gente tivesse a noção do banquete que a gente perde todos os dias, nós o adoraríamos todos os dias. Porque eu vou apresentar aqui mais à frente
não falta motivos para Cristo ser adorado. Não falta motivos para a gente permanecer com a vida que não glorifica ao Senhor. Precisa acontecer uma quebra de paradigmas entre as alianças. E qual é o problema que, quando isso não acontece, o problema que surge são os estímulos externos na adoração. Se minha adoração não for baseada nas verdades das Escrituras, eu vou sempre precisar de um estímulo eterno para eu adorar. Eu vou sempre precisar de uma bateria, eu vou sempre precisar de um teclado, eu vou sempre precisar de um violão, eu vou sempre precisar de alguma coisa para me levar à adoração. Faz sentido para você? Estímulos eternos são necessários onde Cristo não é suficiente. Porque onde Cristo é suficiente, eu não preciso de aparelhagem para adorar. Eu acordo já o adorando. Eu faço como o salmista. Satisfaça-nos pela manhã com teu amor leal e todos os dias cantaremos felizes. Eu não preciso, como na antiga aliança, caminhar até um lugar para adorar. Eu posso colocar os meus pés no chão do quarto e começar a adorá-lo. Mas lembre-se, estímulos eternos são necessários onde Cristo não é suficiente. Precisamos de cultos hiperestimulantes. Se o culto não tiver unção, não valeu de nada. Se o culto não tiver roda-roda, não valeu de nada. Se o culto não tiver um pregador de fora, uma banda de fora, eu não tenho estímulo nenhum para adorar. O problema de cultos hiperestimulantes é que causa uma êxtase passageira. O problema de cultos hiperestimulantes é que pessoas são convertidas à emoção e não a Cristo. E quando a emoção acaba, essas pessoas largam Cristo. Se é que um dia já agarraram Ele. Se é que um dia já tiveram Ele. Vivemos a era das sensações. O que resulta numa adoração baseada na sensação. Hoje eu estou me sentindo bem, eu vou adorar. Não estou me sentindo bem, não vou adorar não. Não. Quando você entende a beleza de Cristo, não tem dia ruim. Quando você acorda e olha para o céu, você vê Cristo, Deus sorrindo para você através de Cristo Jesus. Não há como você não adorá-lo. Quando você entende que a paz com Deus é algo que ninguém te tira, você adora. Porque a paz com Deus não foi conquistada por você, ó homem falho. Por você, ó mulher falha. Foi conquistada por Cristo de uma vez por todas, diz Hebreus. O que temos hoje não é adoração, é dopamina, como nós conversamos. É dopamina. A música tem um poder de mexer com o nosso cérebro que vocês nem imaginam. Então, durante o som de um teclado, é liberado dopamina no nosso cérebro. Ué, cara, está dizendo que eu não tenho que ter prazer na adoração? Não é isso. O problema é o trono que colocamos. A emoção não é pecado. Não é pecado. O problema é o trono em que colocamos a emoção. O sentimento sobrepõe a verdade das Escrituras. Lembra que eu disse sobre a era das sensações? O que eu estou sentindo sobrepõe as verdades das Escrituras. Se eu me sinto mal, não foi de Deus. Se eu me sinto bem, é de Deus. O louvor me confrontou, não é de Deus. O louvor disse que eu vou vencer, é de Deus. O que temos de louvores triunfalistas não está no gibi. O que temos de louvores que diz que você vai vencer, campeão, vencedor, não. A verdadeira adoração é direcionada para um só. Aleluia! Glória a Deus! Cristãos atuais buscam louvores triunfalistas, sensações de euforia que a música e o ambiente proporcionam. Hoje é toda uma tática
para se parecer com o mundo, para atrair pessoas do mundo. Não tenho nada contra. Só o que eu estou querendo dizer é que objetivo tem isso. Se for para glorificar a Deus, amém. Agora, se for para atrair jovem parecido com o mundo, estou fora. O mundano não é atraído pela igualdade, é atraído pela diferença. Não é você sendo igual ao mundo, jovem, que você vai atrair seu amigo ímpio. É a sua diferença que vai fazê-lo perguntar: o que você tem? O que você carrega? Me apresenta. Me apresenta a sua perspectiva de vida. Me apresenta a sua perspectiva de adoração. Me apresenta a sua perspectiva sobre esse Jesus que você segue. Apóstolo Pedro, em sua carta, vai dizer: estejam sempre prontos para responder àqueles que perguntam a razão da sua fé. Sempre pronto. Para quê? Para se perguntarem. As Escrituras não descartam as emoções. O problema é que a gente colocou a emoção lá no alto e a verdade das Escrituras lá embaixo. Cuidado! Nem tudo que está lá no alto foi Deus que colocou. Satanás levou Jesus para o pico de um monte, num lugar alto. Foi Satanás que levou. Nem todo louvor que está em top 1 Spotify é de Deus. Nem todo louvor que está em top 1 no YouTube é de Deus. Precisamos ser como os bereanos. Abrir a letra do louvor e ver se coincide com as Escrituras. Porque se coincide com as Escrituras, Cristo é adorado. Se não coincide com as Escrituras, o teu ego é alimentado. O meu ego é alimentado. Então, você apresentou para mim, Caio, 2 paradigmas. Eu preciso saber como esse paradigma é quebrado. Eu vou te apresentar agora. Esse paradigma é quebrado quando contemplamos a adoração na Nova Aliança. Note que a adoração na Nova Aliança não está presa a um ambiente. Eu te falo uma pessoa que se a adoração fosse depender de ambiente, 2 rapazes com algemas amarrados não iriam louvar. Se eles estivessem com a cabeça no Antigo Testamento, querido, Paulo não ia louvar numa masmorra. Não olharia um para a cara do outro e... Vamos louvar? Não. Louvar é só lá, rapaz. Lá no Pastor Ricardo. Lá em São Gonçalo não dá. Não, vamos louvar. Porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus nos acompanha. E através da adoração, e através elevando Cristo no mais alto lugar, no ambiente inóspito, no ambiente totalmente negativo, as correntes se quebram. A adoração tem o poder sim de quebrar cadeias, quando ela exalta o poderio de Cristo e não o seu. A adoração tem poder para salvar sim, quando exalta o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e não o meu ego e o seu ego. Faz sentido para você? Eu sinto Deus aqui, irmão. Sabe por que eu sinto Deus aqui? Porque a gente está falando dele. E ele é bem-vindo aqui. Note, olha aqui, vou te mostrar no versículo 23. Jesus diz assim: no entanto, está chegando a hora. Jesus nunca estava falando de templo, Jesus estava falando de um novo templo. É hora, é tempo, não é templo. Jesus está querendo dizer, vai chegar a hora, querido, que não vai ser mais em 4 paredes. Vai ser em todo lugar. Vai chegar esse momento. Deus em Cristo nos possibilitou caminhar e viver por esse novo e vivo caminho, diz Hebreus. Ele é o nosso melhor Moisés, que abriu o mar, um novo e vivo caminho onde não tinha caminho. Veja Jesus na imagem de Moisés. Um beco sem saída, como nós estávamos. Faraó, doido para tragar nossa vida. E através de Cristo é aberto um novo e vivo caminho. Na antiga aliança, o Espírito Santo não habitava. Ele tinha que fazer o que tinha que fazer em mim e em você e saía. Não habitava.
Só que agora, com a quebra da nova aliança, com o véu sendo rasgado de alto a baixo, ele mora dentro de mim, dentro de você. Irmãos, a Covid-19 revelou muita gente, porque não podia vir ao templo para adorar. E muita gente se desviou, porque pessoas estão apegadas a esse lugar e não a Cristo. Mas quando você está apegado a Cristo, pode vir tribulação que for. Pode vir tribulação que for. Neste novo tempo que agora eu e você vivemos, amém? Amém. Não precisamos ter um lugar específico. Nós somos o templo e onde formos, Deus será adorado em nós. Então, onde você adora? Eu adoro no meu trabalho. Eu adoro cuidando da minha filha. Eu adoro dirigindo. Eu adoro conversando com uma pessoa. Adorar é exaltar o nome de Cristo, exaltar o nome de Deus em Cristo. Este novo tempo dito por Jesus é a quebra de todos esses paradigmas. John Piper vai dizer que Deus não é honrado quando celebramos os maravilhosos dias de nosso relacionamento com Ele, por causa de um simples senso de dever. John Piper diz que Deus é honrado quando aqueles dias são o nosso prazer. Então, a adoração é prazer de estar com Deus e em Deus. A adoração flui do prazer que eu tenho, da intimidade que eu tenho com Deus. Se o meu devocional for feito por obrigação, Deus não se agrada. Agora, quando eu abro a Bíblia e digo, eu quero ter comunhão contigo, é um prazer estar contigo, Jesus. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu vou tentar definir para você o que é adoração. Adoração não é apenas um momento, é um estilo de vida. Adoração não está presa a 2 horas de domingo. Adoração é um estilo de vida. Adoração é nos ofertar como sacrifícios. Como sacrifício do Antigo Testamento. Quando alguém colocava um sacrifício lá, ele não colocava o sacrifício e tirava, ele deixava o sacrifício totalmente para Deus. E é por isso que Paulo fala em Romanos 12:1, bem, irmãos, pelo amor de Deus, rogo pelas misericórdias de Deus, entregue a... Ai, Jesus, esqueci na hora. Alguém me lembra aí? Você não está ligado não, irmão? Romanos 12:1. Pelas compaixões, rogo pelas misericórdias de Deus que entreguei o vosso corpo como sacrifício vivo. Você não lembrou, não? Isso é adoração. Te peguei, né? Estava esperando eu falar. Isso que é adoração, é dizer, Espírito Santo, estou aqui como sacrifício. Querida, a glória de Deus não desce sobre performance, a glória de Deus desce sobre sacrifício. O fogo de Deus desce sobre sacrifício e não desce sobre performance. Porque performance é ligada ao meu e o seu desempenho. A adoração verdadeira flui daquilo que fazemos por causa do valor de Deus em Cristo. A adoração verdadeira é mostrar o valor de Deus em Cristo Jesus. A adoração verdadeira mostra o real valor de Cristo e o Pai se agrada disso. Por quê? Porque Deus é glorificado através de Jesus. Essa é a nova aliança. A adoração em verdade é baseada nas Escrituras e não fora delas. Não há adoração em verdade fora das Escrituras. Não há como eu adorar se não for baseado nas Escrituras. O meu louvor e o seu louvor precisa ser baseado na Santa Escritura. Como louvor maravilhoso, Castelo Forte, que paz, eu ouvi pela primeira vez quando eu vim aqui. E nunca mais esqueci. Baseado nas Escrituras. Ali diz que éramos fracos, indefesos. Diz que se ainda a gente perder família, bens, poder, ainda permaneceremos com Cristo. A adoração em espírito, ou seja, a adoração de coração, é quando nascemos de novo e nosso coração se encanta com a glória de Deus em Cristo. Porque a minha adoração e a sua adoração também vem de como nós entendemos a doutrina da queda. Porque se a gente acha que o pecado ofendeu um pouquinho o homem, a gente vai
pensar que nós somos capazes de adorar a Deus. Mas quando nós entendemos que a doutrina da queda matou o homem e que o nosso coração é morto, a gente vai saber que precisa de Deus para uma adoração verdadeira. Quando nós entendemos que o pecado afetou o homem por completo, nós o veremos Cristo como o valor que Ele é. Sabe por quê? Porque as pregações aí de fora diz que você tem alguma coisa boa aí dentro. Mas sabe qual é esse problema? É que essas coisas boas que esses pregadores mentirosos dizem, é que essas coisas boas são como estrelas num céu de noite. Se você fosse plena escuridão, a luz do evangelho ia brilhar mais forte. Mas quando alguns pregadores dizem que você tem algo bom ainda, essas estrelas no céu de uma noite estrelada ofuscam o brilho do evangelho. Mas quando você entende que você é completa escuridão e que precisa de um Salvador, o evangelho brilha mais forte. Quando você entende que sem Cristo, eu e você não poderíamos fazer nada, você valorizaria mais Cristo. Porque aqui está o problema da valorização de Cristo nos dias atuais. Esse é o problema de canções triunfalistas, de pregações triunfalistas, que exalta o ego humano e descarta Cristo, torna Cristo mais desvalorizado. Mas quando você mostra verdadeiramente quem é o homem, Cristo é mais valorizado. Me mostra, eu te mostro. A mulher na casa de Simão. Simão sentado, a mulher chegou para lavar os pés de Jesus. Lembram disso? Lucas 7:47. E Simão, no seu coração, disse, se esse aí fosse o tal do Messias mesmo, ia saber que essa mulher não vale nada. E Jesus disse, rapaz, entrei na sua casa, você não me beijou, não me deu um abraço, não lavou os meus pés. Mas essa mulher muito ama porque entende que foi muito perdoada. Minha adoração e a sua não será tão enriquecedora enquanto não soubermos do que fomos perdoados. Porque quando você entende do que foi perdoado, pode ter uma multidão te olhando, você vai se prostrar aos pés daquele que vale a pena. Ela não quis saber se Simão ia criticá-la. Ela entendeu que, meu Deus, esse homem muito me amou, muito me perdoou e por isso eu muito amo. E Jesus diz a Simão, você não fez nada disso, Simão, porque você acha pouco perdoado. Se eu e você nos achamos pouco perdoado, nossa adoração, nossa oração, tudo que fizermos não vale de nada. Nós precisamos ter a dimensão do que fomos perdoados. Nós precisamos conhecer o tamanho da dívida da qual Cristo pagou. A adoração flui disso. A adoração na nova aliança está em como reagimos aos grandes feitos de Deus por nós em Cristo. A adoração sempre será uma reação. 1 João diz, vocês não me amam porque vocês escolheram me amar. Vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. E é com amor que vocês reagem a esse meu amor. Ou então João 15, vocês estão pensando que vocês me escolheram? Fui eu que escolhi vocês e vocês que me escolheram. Note as cartas de Paulo, note Efésios, Gálatas. Note lá o primeiro capítulo de Efésios, a obra da Trindade. O que o Pai fez, o que Jesus fez e o que o Espírito Santo está fazendo. E após o capítulo 4 até o 6, Paulo, vocês já sabem do que foram perdoados, agora vivam assim. Então, ou seja, eu sei do que Deus me perdoou em Cristo, então eu vou reagir da melhor forma possível. A adoração é o resultado do encantamento com a beleza de Cristo. Enquanto eu e vocês não formos encantados, apaixonados por Cristo, a nossa adoração não será em espírito e em verdade. E eu tenho uma coisa para te falar, há um risco muito grande de você olhá-lo a primeira vez e nunca mais querer largá-lo. Ele é belo, ele é justo, ele é santo, ele é agradável, ele é cheiroso, ele é lindo, ele cheira a rosa de Saron.
Ele cheira como um óleo de Gileade, como um bálsamo de Gileade. Ele é tão poderoso que pegou um rapaz no caminho de Damasco, que estava pronto para matá-lo, e o fez cair no chão e dizer: o que queres, Senhor? Paulo contemplou a beleza de Cristo e a sua adoração não foi mais a mesma. O que falta para a nossa adoração fluir de verdade é contemplarmos a beleza de Deus em Cristo. Entenderemos onde e quando adorar, quando entendermos a beleza de Cristo. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Está fazendo sentido para você? Porque para mim está fazendo sentido. Escute Marcos, Evangelho de Jesus, como Marcos escreveu. Logo no início, Jesus não falou assim para os discípulos: vai fazer missão. Não, ele disse: eu estou te chamando para vocês estarem comigo. Os seus afazeres são depois da contemplação, não é no momento. Marta serviu no momento que era para contemplar. Não há pecado em trabalhar para Cristo. Há pecado em não contemplá-lo na beleza que Ele é. Você, depois que eu e você contemplarmos a beleza de Cristo, servir não será obrigação, será um prazer. A marca de um pecador salvo pela graça é a adoração por quem Deus é. A multidão, em João capítulo 6, seguia Jesus pelo pão e pela água. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vai com ele não? E aí Pedro de novo tem uma revelação de quem Deus é. Para quem iremos? Para quem iremos? Está louco? Para quem eu vou? Se eu virar as costas para ti, Jesus? E lá mais à frente ele vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Enquanto Cristo não for revelado ao meu e ao seu coração, não adoraremos da forma que Ele merece. E aí você vai achar que a adoração é somente aqui, presa a um lugar geográfico. Nunca teve a isso, irmãos. Não se atenha a isso. E adoração não se reside apenas em cantar. Adoração reside em eu limpar o chão, eu varrer, eu arrumar as cadeiras, eu dirigir um culto quando o meu pastor está extremamente atarefado, eu ajudar alguém na rua, eu consolar alguém que chora no meu trabalho. Adoração é isso. Adoração não está em cantar, adoração não está a pregar, irmãos. Adoração está também na morte. Estevão morreu adorando a Cristo. Nem a morte pode paralisar um adorador que adora em espírito e em verdade. Nada pode parar. Nem cadeia, nem lugar nenhum. Cristo é a fonte de onde flui a verdadeira adoração. E esta adoração volta para Ele como forma de exaltação e amor. Tem um louvor que diz: porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Aleluia. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Amém. Pode dizer amém? Amém. A adoração vem dEle, a adoração é por meio dEle, a adoração volta para Ele. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. As Escrituras apontam sempre Deus agindo. Somos nós quem reagimos. Deus revela Cristo a nós e a nossa reação é adorá-lo, porque não tem o que fazer. Isaías 6 mostra, fala de anjos que o adoravam. Serafins e querubins ardendo em chamas. A Bíblia não diz que tinha um teclado, a Bíblia não diz que tinha um violão, a Bíblia não diz que tinha alguém lá na frente quase morrendo para a igreja mostrar alguma reação. Não. Só de olhar para o Filho de Deus ele já adorava. E no céu vai ser assim.
Você vai olhar para Ele e vai adorá-lo. Não precisa ser no céu, não. Exagerei aqui também. Você vai olhar para Ele e por meio das Escrituras vai dizer: Jesus, Tu és maravilhoso. Escute depois o louvor Amazing Grace e vocês vão entender o que é verdade do Evangelho numa música. Irmãos, éramos miseráveis, pecadores, destituídos da glória de Deus. Olha o que Deus fez em Cristo. Que quando Adão peca no Éden, mata um animal e veste com peles de cordeiro. Olha, o Antigo Testamento todo é sempre Deus querendo habitar com o povo. É sempre Deus mostrando como é a verdadeira adoração. É Deus dizendo: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta nada adorar com os lábios e o coração está emudecido. Não adianta nada adorar com os lábios, mas a alma está calada, porque a alma não é satisfeita em Deus. Mas quando a sua alma é satisfeita em Deus, você pode dizer como salmista: aquieta-te, alma, espera no Senhor e confia. Porque está abatida a minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Lembre a sua alma para adorá-lo. Fale, não é doido quem fala sozinho, não, irmãos. Fale com a sua alma. Lembre as verdades do Evangelho à tua alma. Lembre. A adoração verdadeira é o resultado de uma contemplação na pessoa de Cristo. À medida que a nossa contemplação aumenta, o nosso encantamento aumenta, a nossa paixão aumenta, o nosso amor aumenta. E aqui eu concluo. Como os nossos corações se sentem diante de todas essas verdades. Como o meu e o seu coração se sente diante de todas essas verdades. Será que te faz adorá-lo mais ou menos? Querido, o véu não foi rasgado de baixo para cima. Não foi o homem que liberou o acesso de novo a Deus. Foi um Deus ofendido pelo pecado que rasga o véu de alto a baixo e diz: agora está liberado. Temos agora um sacerdócio universal. Não precisamos terceirizar a entrada no Santo dos Santos. Não precisamos chamar uma pessoa: vai lá falar de Deus para mim. Não! Ajoelhe no seu quarto, feche a sua porta e adore ao Deus em secreto. Você não precisa de mais ninguém. Não estou dizendo para você abandonar a congregação. Estou dizendo para você acessar a presença. Não me entenda mal. A verdadeira adoração não flui de lugares específicos, mas de pessoas que tiveram seus corações encantados com a glória de Deus em Cristo. O meu e o seu coração era como pedra, diz Jeremias. E Deus diz: não mais escreverei as minhas leis em pedras. Por quê? Porque pedra não pode ser aperfeiçoado, mas um coração de carne pode. E ele disse: não vai precisar ninguém dizer: venham conhecer o Senhor, porque eles já me conhecerão. Jeremias 24, versículo 3, se eu não me engano, vai dizer: Deus dizendo: eu lhes darei um coração novo. Porque o meu e o seu que herdou de Adão é calcificado, é cauterizado para a presença de Deus. Então é necessário Cristo fazer uma operação, arrancar o seu coração morto e te dar um novo. Aleluia. Somente os nascidos de novo o adorarão em espírito e em verdade, porque o primeiro nascimento foi arruinado pelo pecado. Por isso é tão importante nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nosso foco não tem que estar na performance. Nosso foco precisa estar firme nele, em quem ele é e no que ele fez por nós em Cristo. Seus olhos precisam estar voltados para ele. Irmão, seja como o amigo do noivo. Seja como o amigo do noivo. Que quando o holofote virar para você, você pega o holofote e aponte para ele. O amigo do noivo não quer glória para si. O amigo do noivo não toma para si adoração que não é sua. Um amigo do noivo
eleva, direciona a sua adoração a Deus por meio de Cristo. Adoração não é o que fazemos no domingo pela manhã ou pela noite, mas é algo contínuo e duradouro para a glória de Deus em Cristo. Adorar a Deus começa aqui. E não tem dia e nem hora para acabar. Porque quando a morte bater na sua porta, ela vai te pegar pela mão e te levar aos portais celestiais. E aí, quando você abrir os seus olhos, vai ter um coral de santos adorando o nome do Senhor Jesus. E aí João vai dizer que vocês o verão como ele é. E eu o adorarei. Bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Que um dia o veremos como ele é. Dizem que aqui é só um ensaio e eu creio nisso. Que a hora que fecharmos os nossos olhos aqui e abrimos os nossos olhos na eternidade, você vai dizer, então era isso que eu adorava. Vale a pena adorar por 60, 70 anos para adorar uma eternidade com ele. Vale a pena adorar em espírito e em verdade aqui para adorar em espírito e em verdade lá. O veremos como ele é. Veremos serafins, querubins. A cena que vimos em Isaías será claro como a luz do sol diante dos nossos olhos. É isso que os anjos disseram. Abre, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. E aí abre os portais do céu e entra um homem, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vai ter um homem lá, ele vai te abraçar. Você vai olhar para a mão dele, vai ver a mão dele furada e vai dizer, Jesus, é tu mesmo. E eu tocarei a sua face. E eu adorei com todos os anjos, adorarei com todos os anjos, com todos os santos de todas as eras, e me assentarei à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Vale a pena adorar ele aqui, vale a pena. E eu fecho aqui uma frase de John Piper. A adoração é o banquete das perfeições gloriosas de Deus em Cristo. Adoração é um banquete. Deleita-se. Adoração é um banquete. Venham, comam. Venham, bebam. Adoração é um banquete de Deus em Cristo. Tem um salmo, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Mas quando você se deleita, os teus sonhos caem por terra e você quer seguir os sonhos dele. Você aprende a amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Você aprende a sonhar o que ele sonha e não sonhar o que você sonha, porque a ovelha segue o seu pastor e não o seu sonho. Eu agradeço pela oportunidade de ministrar o evangelho a vocês. Eu agradeço pela oportunidade de ministrar a Igreja de Cristo nessa noite. Obrigado pela atenção de vocês. O Espírito Santo os abençoe e que a fé de vocês cresça mais e mais. Fez sentido para você? Amém. Valeu? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.